Olá, crianças, tudo bem com vocês? Por aqui mais uma vez a tia Val, dando sequência aqui às casas que Jesus visitou. Todos vocês estão bem? Que maravilha, né? O Dia das Crianças, a nossa atividade, a nossa live, drive-thru, eu vi a alegria, né? Todas as tias ficaram muito felizes, né? Com a maneira que vocês nos receberam, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. E vocês são muito especiais para nós e muito mais para o Senhor. Hoje, nós vamos dar sequência aqui às casas que Jesus visitou. Qual será a casa dessa vez que o Senhor foi visitar? Vamos conferir juntos? Olha só, a casa em Emaús, a casa de Emaús. Essa foi a casa que Jesus visitou e que nós vamos aprender um pouquinho da história. Vocês já perceberam que toda casa que Jesus visitou, ele levou algo que aquela família necessitava, que aquelas pessoas da casa necessitavam? O que será que o Senhor Jesus levou para a casa em Emaús? Vamos ver aqui dentro da nossa casa. Olha só o que Jesus levou para a casa em Emaús. Jesus levou visão. Visão, tia Val? Isso mesmo. Vocês já perceberam como é bom ver as cores, como é bom ver a luz do sol, como é bom contemplar as belezas da natureza? Mas vocês sabiam que tem muita gente que tem olhos, mas não vê, não consegue enxergar? Como é isso? Isso mesmo. Tem até um ditado popular que diz assim, que o maior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes acontecem com a gente, né? Vocês vão ver na história hoje, no decorrer da história, que lá na casa em Emaús, Jesus abriu a visão. Quem será que teve a sua visão aberta pelo Senhor Jesus? Acompanhe a história. Mas antes disso, nós vamos orar. E eu queria orar com vocês aí. A tia Val aqui desse lado, vocês aí em casa, vocês pudessem orar pedindo, Senhor Jesus, abre a minha visão espiritual para que eu possa entender a tua palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai do céu. Vamos lá? Senhor amado, nós queremos te louvar pelo novo dia, pela tua presença em nossa vida. E nesse momento, Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos aprender e entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos para a história, vamos para a casa de Emaús, aprender o que Jesus ensinou ali naquela casa. Vamos lá? Crianças, a palavra de Deus é a verdade. Ela é como uma bússola. Ela é aquela que orienta o nosso caminho para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. A história de hoje, a casa em Emaús, está registrada lá em Lucas, no capítulo 24. Vamos acompanhar direitinho? Olha só, tia Val está aqui. A Bíblia diz, e vocês sabem muito bem, de que Jesus foi morto, que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, que ele foi perseguido, ele foi injuriado, mentiram sobre ele, e numa sexta-feira ele foi pendurado numa cruz, e ali ele morreu, ele disse, Pai, está consumado. Ou seja, Jesus disse, olha, Pai, está feito, eu paguei o preço para que o homem volte a ter comunhão com o Senhor. Só que vocês já pararam para pensar naquelas pessoas que conviveram com Jesus todo aquele tempo? Cerca de 3 anos, Jesus desenvolveu o ministério dele. Então ele tinha muitos amigos e ele tinha amigos mais chegados que eram seus discípulos amados. E eles ficaram muito tristes, todos eles ficaram desanimados, sem esperança quando Jesus morreu. 2 deles, diz o texto bíblico lá em Lucas 24, no Novo Testamento, depois vocês vão conferir bem direitinho, tá bom? Combinado? Ok. Os 2 discípulos estavam andando no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava muito longe de Jerusalém. E eles estavam andando, e enquanto eles estavam andando, eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido, como Jesus foi traído,
como aqueles homens, aquelas autoridades mentiram sobre Jesus, levaram ele à cruz e ali ele morreu e eles estavam tristes, desanimados. Eis que de repente aparece um outro homem no caminho e vocês não vão acreditar. Sabe quem era? O Senhor Jesus apareceu. Só que a Bíblia diz que eles não reconheceram. Eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus caminhando com eles diz, o que preocupa tanto vocês? E um dos discípulos, chamado Cleopas, disse assim, será que tu és o único que não sabe dos acontecimentos? Você não sabe sobre Jesus, um profeta poderoso? E eles contaram tudo o que havia acontecido. E eles estavam tristes e eles disseram, nós pensávamos que ele ia redimir a Israel. E Jesus ali disse, por que vocês são tão incrédulos? Por que vocês ficam duvidando das coisas de Deus? Era necessário que tudo isso acontecesse. Estava tudo escrito nos profetas. E ali Jesus começou a falar tudo sobre o Messias. Mas eles não reconheceram que era o mestre. E aí Jesus começou a falar, contava tudo, começou a contar tudo que estava na Bíblia, desde o Antigo Testamento até aquele acontecimento da morte e da ressurreição. Inclusive, os discípulos disseram, olha, algumas mulheres, veja só, eles duvidaram da palavra de Jesus. Lembra que Jesus disse que iria morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar com poder? Muito bem, mas eles duvidaram. Eles disseram, olha, inclusive tem umas mulheres que disseram que foram até o sepulcro, mas o corpo não estava. E aí, Jesus começou a falar tudo sobre ele mesmo. Os discípulos não haviam ainda reconhecido. Como se estendeu a conversa, ficou tarde, Jesus disse, eu preciso ir embora. Os discípulos disseram, não, já está tarde, vamos para a nossa casa, vamos para a casa, e aí você descansa e depois vai embora. Jesus aceitou. Quando Jesus entrou na casa em Emaús, lá eles prepararam a refeição, e Jesus deu graças, agradeceu pelo pão. Na hora que Jesus estava agradecendo, vocês não sabem o que aconteceu. A visão dos discípulos aconteceu, eles enxergaram, eles viram que era o Senhor. Só que quando eles perceberam, Jesus já havia ido embora. E eles disseram, era o Senhor que estava aqui. Ele ressuscitou. Você não lembra quando ele falava sobre a palavra de Deus, como o nosso coração ardia? E aí, eles voltaram para Jerusalém e contaram tudo o que havia acontecido. Lá chegando, os discípulos lá também disseram que Jesus havia aparecido também ali para os outros discípulos. Sabe o que nós aprendemos com essa história? A primeira lição é que nós nunca estamos sozinhos. Vocês viram que aqueles discípulos, eles estavam muito tristes, porque eles achavam que toda a esperança que eles haviam colocado em Jesus havia morrido com ele na sexta-feira. Mas não, Deus sempre cumpre com a sua palavra. E nós nunca estamos sozinhos. Assim como Jesus entrou no caminho daqueles discípulos em Emaús, ele também entra no nosso caminho. Isso é maravilhoso. Sabemos que Jesus cuida das nossas vidas e está sempre conosco. A segunda lição, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós não podemos duvidar. Jesus até briga com aqueles discípulos, dizendo, olha, vocês estão muito fraquinhos na fé, porque vocês não creem na palavra de Deus. Então nós precisamos saber que Jesus está conosco todas as horas, mesmo naquelas horas que nós estamos tão tristes, tão decepcionados, tão sem esperanças. Jesus entra no nosso caminho e muda a história, faz o nosso coração arder. Nós precisamos também crer na palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é a verdade. Certo dia Jesus disse assim, a tua palavra é a
verdade. Então, nunca duvide da palavra de Deus. Quando você estiver em uma dificuldade, ou alguém da sua família estiver em dificuldade, lembre-se, olha, nós nunca estamos sós. Vamos orar, vamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que abra a nossa visão para vermos que Ele está ali. Tá bom, crianças? Que possamos crescer a cada dia conhecendo mais o Senhor, que possamos saber que independente da situação, Ele está conosco. Ele está vivo, não é assim? Ele morreu na sexta-feira, mas o domingo chegou e Ele ressuscitou com poder. Que assim seja em minha vida e na sua vida. Que possamos crescer sempre no Senhor, sabendo que Ele está conosco a cada dia. Que Ele abra a nossa visão. Muitas vezes, quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, é como se, nós tivéssemos uma venda nos nossos olhos para não vermos Deus fazendo algo novo na nossa vida, coisas novas na nossa casa, mas que possamos pedir ao Senhor, Senhor, abre a nossa visão para que entendamos tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem para nós adiante, porque Ele tem planos de paz para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, que a cada dia você cresça como uma árvore, não é? Pedro diz que, o apóstolo Pedro, não é? Ele diz na sua carta que nós precisamos crescer como uma árvore. O salmista, no Salmo 1, também fala sobre isso. Que aquele que conhece a Deus é como uma árvore plantada junto a rios, junto a ribeiros de águas. Então, que eu e você possamos ser essa árvore, não é assim? Regada pelo Senhor, alimentada pela palavra de Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? Cada dia nós vamos crescer bem forte, com as folhas bem verdes, só vão cair no tempo certo. E tudo que nós, como diz o Salmo 1, tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido. Nós seremos bem sucedidos, dará certo, porque nós estamos andando no caminho certo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, queridos. Eram dois os companheiros que seguiam